Este conteúdo é meramente informativo e documental, feito com total respeito às vítimas e às suas famílias. Condenamos qualquer tipo de violência e não fazemos apologia a crimes ou organizações criminosas. Estão prestes a agir e tenta atravessar a rua, mas é cercada por eles. Ela ainda tenta escapar, mas não tem jeito. O ladrão de cinza está com uma faca na mão. Ele agarra a vítima com violência e fica tentando arrancar o celular das mãos dela. O comparsa ajuda. A câmera chega a flagrar o rosto do bandido. A vítima cai no chão e os assaltantes fogem por cima. Seguindo, na próxima eu queria saber onde você mora, que eu queria roubar essa casa. Ah, é? Meter um cano na sua cabeça, de lei mesmo, dar altas coronhadas pra você largar de ser tirado. Existe um conflito no mundo moderno que não usa tanques de guerra abertos nas ruas, nem declarações formais entre nações. Não há acordos de paz sendo assinados na ONU, tampouco tréguas programadas, mas o saldo de vidas perdidas é idêntico ao de zonas de guerra em atividade. Especialistas e historiadores cunharam um termo para descrever as últimas décadas de estatísticas sangrentas no nosso país. Eles se referem a isso como o Holocausto Brasileiro. Quando olhamos para os números absolutos e homicídios de mortes violentas intencionais no Brasil ao longo dos últimos 20 a 30 anos, ultrapassamos a marca de mais de 1 milhão de vidas ceifadas. Isso é superior ao número de mortos em conflitos históricos modernos. Mas quem são essas vítimas? Onde esse massacre acontece? E, acima de tudo, como o cidadão comum, aquele que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, paga seus impostos e cumpre a lei, tornou-se alvo indefeso de uma engrenagem criminosa que não para de crescer, como um moedor de carne gigantesco. Para entender a dimensão desse fenômeno, precisamos olhar para os números. A violência no Brasil não é distribuída de forma homogênea. Ela se concentra e sufoca algumas regiões específicas do país. De acordo com os relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o topo do ranking de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes é dominado por municípios onde a guerra entre facções criminosas e o avanço do narcotráfico tornaram-se rotina dentro da vida das pessoas. Municípios como Maranguape e Maracanaú, no Ceará, ao lado de Eunápolis, Porto Seguro, Simões Filho, Jequié e Juazeiro, na Bahia, figuram repetidamente com taxas brutais de mortalidade, em muitos casos superando 60 a 100 mortes por 100 mil habitantes. Apenas para fins de comparação, a Organização Mundial da Saúde considera violência epidêmica qualquer taxa acima de 10 por 100 mil. E o Rio de Janeiro é o terceiro maior estado do país em número de jovens vítimas. Mas o que mudou nas últimas 2 décadas? Divulgado aí pelo Atlas da Violência 2026 mostra que pessoas entre 15 o crime organizado interiorizou-se. Cidades de médio e pequeno porte, que antes eram um refúgio de tranquilidade para famílias, tornaram-se rotas de disputa territorial de grandes facções. O resultado? Moradores reféns dentro de suas próprias casas. Comércios obrigados a fechar sob ordem de criminosos. E o direito de ir e vir do cidadão
completamente anulado. Se o homicídio ligado ao tráfico ceifa vidas nas disputas de território, o latrocínio, o roubo seguido de morte, é simplesmente a faca no peito do trabalhador. Nas últimas 2 décadas, o perfil desse crime expôs uma realidade estarrecedora. A vida humana perdeu totalmente seu valor diante de um mísero bem material. O latrocínio não é apenas a subtração de um objeto, é a destruição instantânea de uma história por causa de um telefone celular, uma carteira ou uma motocicleta usada para entregar marmitas. Embora os índices oscilem ao longo dos anos, com variações estaduais, a dinâmica do assalto mudou profundamente. Antes, a violência física era exceção na abordagem patrimonial. Hoje, a banalização da vida faz com que a reação, ou mesmo o mero susto involuntário da vítima diante do agressor, resulte em disparos fatais. E o impacto econômico e psicológico disso é avassalador. O trabalhador leva anos para comprar um bem, financia em dezenas de parcelas e, em segundos, é abordado por um criminoso. Ele perde o fruto de anos de suor e, nos piores casos, perde a própria vida. Falamos frequentemente sobre estatísticas aqui no canal, mas números não capturam o sofrimento invisível do cidadão de bem. Como vive quem tenta andar correto, quem segue a lei e quem trabalha? O trabalhador brasileiro vive sobre o regime de confinamento voluntário. Ele gasta uma parcela significativa de seu orçamento, não com lazer ou educação, mas com muros mais altos, cercas elétricas, câmeras de monitoramento, grades de segurança e seguros. O lar, que deveria ser um refúgio para ele, torna-se sua prisão. Existe um massacre diário da saúde mental. A ansiedade crônica de sair de casa sem saber se vai voltar. O medo ao parar em um semáforo à noite. O pavor de ver um filho retornar da faculdade no último ônibus. Essa tensão permanente consome a dignidade do cidadão. Enquanto isso, a sensação de desamparo total por parte da lei. Hoje em dia, rapaz, o cidadão não pode mais viver, nem trabalhar. Não pode ir pra canto nenhum mais. É bandido demais, qualquer canto é bandido. Meu menino tem criança pequeno, mas tem trabalhador. Trabalhador da igreja, certo? Tudo que eles custam é suor da gente. Os vagabundos deles mataram meu filho. Mataram meu filho. O cidadão paga uma das maiores cargas tributárias do planeta, esperando segurança pública de qualidade, mas, em vez disso, recebe a recomendação informal de não reagir, não olhar nos olhos e entregar tudo sem questionar. O motor central dessa tragédia tem um nome bem conhecido, se chama impunidade. No Brasil, a taxa de elucidação de homicídios permanece historicamente baixa, quando comparado a padrões internacionais. A grande maioria dos crimes graves nunca resulta em condenação e cumprimento integral de pena por parte dos bandidos. Isso cria um ambiente em que o crime compensa financeiramente, porque o risco para o criminoso é calculado como extremamente baixo. Para o cidadão, a sensação é de uma profunda inversão dos valores. As leis permanecem hiperprotetoras e excessivamente benevolentes com os bandidos, enquanto a vítima e seus familiares são deixados para trás com o luto eterno. As dívidas de um
financiamento. E agora há pouco, o repórter Luiz Fernando Luffy conversou Esse com a mesmo esposa cidadão, do motorista. Ela o também cidadão de pede bem, justiça. é totalmente esquecido pelo Estado. Um Estado que ele mesmo financia a duras penas. O Holocausto brasileiro não é apenas uma tragédia do passado, é um processo em andamento. Superar essa realidade exige combater a impunidade, votar direito nos seus representantes, reestruturar o sistema penal, sufocar financeiramente as facções criminosas e, acima de tudo, devolver ao cidadão de bem o direito mais básico de todos, o direito à vida e à paz. Até que isso aconteça, a pergunta continua ecoando em cada rua do nosso país. Até quando o trabalhador continuará sendo a vítima silenciosa dessa guerra infinita do bem contra o mal? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar se você já foi vítima dessa violência sistêmica. Mais uma vez, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.